Seja bem-vindo ao nosso primeiro Narrativa Cast, o podcast que vai falar sobre eventos, turismo, entretenimento, inovação, ESG. E quem fala aqui sou eu, Leandro Pimenta, CEO da TG Mob e atualmente apresentador do Narrativa Cast. E quem está comigo? Gente, uma amiga, um furacão de mulher. Gente, ela mesmo. Quem é? Euzinha! Gisela Oliveira! Bora começar, Lelê! Bate Vambora! aqui! Eu sou a Gisela Oliveira, gestora comercial do Slaviero Downtown São Paulo e também, aqui ó, apresentadora do Narrativa Cast, bebê. E nós temos aqui, Leandro. Quem? Ó, sigo ovulando. Vocês não sabem quem são as nossas convidadas aqui. Vou dizer pra vocês. Vamos receber aqui, com uma salva de palmas, as duas, Luana Nogueira e Juliana Patti! Maravilhosas! Continuando as palmas, né? Porque nós merecemos. Maravilhosas! Em vez de a gente chegar aqui pra vocês e falar sobre a bio de vocês, vem agora a nossa primeira pergunta. Quem é você, Luana, na fila do pão? Meu Deus! A Luana, na fila do pão, é a filha do João e da Maria Helena, irmã da Tainá e da Jutsi, tia do Bernardo, da Catarina e do Mateu. E madrinha? Madrinha da Catarina e de outros seis. Outros seis queridos maravilhosos que... Tem idades aí que vai dos 7 anos até os 19. Não. Amiga, eu não tenho um afilhado. Ninguém quer confiar o filho pra mim. Umzinho. E tá chegando mais aí, quem sabe, né? Amiga, Que bom, tem que ver bom. isso, hein? Tem Ninguém que ver, confia, ninguém né? confia. Ninguém confia. Hoje eu sento na cadeira, né, da diretoria executiva da Lagev, mas a Luana não é só o trabalho, né? A Luana tem muitas outras faces, outras vertentes. Eu sou muito mais daquilo que as pessoas me veem hoje, às vezes nas redes e no palco fazendo o trabalho, né? Sim. E é legal, né, Lu? Tanto você quanto a Ju, hoje a gente fala um pouquinho, né, do nosso mercado, mas também sabe um pouquinho de vocês. Então, ai, a Luana, ai, a Juliana, mas quem são vocês? E você, Juliana Patti, quem é você na fila do pão? Vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu estou honrada de estar aqui hoje participando com vocês. Poderia estar indo para a praia, mas não. Estou Ai, aqui. que bom. Não vai pra praia, não. Vai ficar aqui. E o tempo tá bom, né, pra ir pra praia. Bom, a Juliana é uma menina ainda. Eu me considero uma menina cheia de sonhos. Mãe da Ana Júlia e do Rafael. Mãe de 2 pets. E... trabalho na Bayer, minha profissão hoje em dia é gestão de pessoas, de projetos, e dentro disso tem a área de eventos. E voluntariamente sou presidente da Lagev, que é onde eu falo, uma vertente é onde eu ganho dinheiro e a outra vertente é onde eu sou feliz, transbordando o que eu tenho de melhor. Então eu falo que hoje a Lagev ela é muito importante para mim. E é onde eu consigo conectar coisas que eu levo para a Bayer e coisas da Bayer que eu levo. E dentro de tudo isso, tanto na Bayer quanto na Lagev, pessoas. O que me move são pessoas. E todos vocês vieram através desses contatos. E a Lu, um grande presente, né? Uhum. E o desenvolvimento de todo mundo é o que me faz feliz. Então, essa sou eu. Que bom, né? eu tô Nós até também, né? emocionada. A gente ama, né? A gente é Por muito isso. fofa, né? Por isso. Muito fofa. Isso, a gente escolheu muito bem, né? Os nossos primeiros Muito convidados, bem, né, muito. gente? A gente não parece fofa, né? Não, mas vocês são, pra quem não conhece essas duas, sim, existe um lado fofo. É meio duro, É, só vem em mas cima não. do palco e tal, né? O lado fofo tá meio escondido, precisa procurar nem tanto, tá aqui, ó. Vocês vão conhecer hoje o lado fofo, né? Pelo amor. Gente, o que é? Assim, a gente tá falando sobre a Lagev, mas o que é a Lagev? Qual que é o papel de vocês na Lagev? Bom, a Lagev é uma associação sem fins lucrativos que completou 22 anos de existência. Parabéns para... Agora, né? Agora. Foi agora, recentemente, no mesmo dia do gestor de viagens, né? Então, a gente vem trabalhando, né, todo esse tempo para criar uma comunidade colaborativa
onde na mesa, onde a gente discute, a gente vai falar sobre boas práticas, sobre benchmarking, sobre soluções. Temos clientes, temos fornecedores, temos a cadeia de fornecimento também, muito atuante dentro da LAGEV. E a gente tem um papel fundamental com a advocacy, com as soluções, principalmente com a profissionalização e a educação do setor para a gente continuar tendo sustentabilidade dos negócios, uma relação de ganha-ganha, uma relação ética de concorrência justa, de que o equilíbrio aconteça para o nosso mercado sempre continuar evoluindo, né? A gente promove diversas discussões muito relevantes para o nosso setor de viagens e eventos corporativos, porque a gente entende que nós somos feitos de pessoas e as nossas atividades são feitas para pessoas, nossas relações são baseadas nas relações humanas e a gente precisa também de muita saúde e equilíbrio para continuar todo mundo aí de mão dada, para continuar trilhando caminhos cada vez mais melhores pavimentados, porque a gente vai construindo esse caminho, pavimentando também, mas de muito sucesso num longo prazo, assim. Cata essa oratória, Brasil. Olha! Ficou puxada agora, hein, Juju? Não vai tentar, ser Juliana. repetitiva, Não. O que eu vou dizer só é que o crescimento da LAGEV, ela é muito voltado, como a Lu falou, profissionalização, e que a gente quer que as pessoas que saem de uma faculdade, elas escolham o setor de viagens e eventos como carreira, né, e não como trampolim. Né? Muitas pessoas falam assim, eu vou trabalhar em eventos porque eu quero ir para marketing, eu vou trabalhar em eventos porque eu quero ir para dentro do negócio. Mas não, a pessoa tem que ser feliz e ter uma carreira que ela possa crescer dentro desse setor, né? Dessa indústria de viagens e eventos. Então, a LAGEV, ela tem provocado muito, cada vez mais, ter associados em níveis gerenciais, que realmente possam voltar para dentro das empresas e ter autonomia e decisões. Então, como é que a gente eleva e não ter muito juniorização, que é porque é essa base, né? Então, essa base sempre existiu. A gente está querendo subir para que a gente tenha mais níveis gerenciais, diretores nesse segmento dentro das empresas e também dentro da rede de fornecedores. Muito interessante, né, Leis? Falou sobre trampolim, utilizar eventos, né? Eventos o pessoal, infelizmente, enxerga, né, pessoal? Existem ainda pessoas que enxergam isso, não conseguem principalmente estruturar, pós-pandemia, né? Que pós-pandemia muita gente saiu da área de eventos e a gente agora tem que ver isso, né? Transformar a nova geração olhar, né? Entender o setor e a se apaixonar, que é apaixonante, sermos né? atrativos. É isso, sermos atrativos. Existe um hiato entre, realmente, antes pandemia e pós-pandemia. Esse hiato traz muito prejuízo para nós por conta da evasão de mão de obra e também da dificuldade que a gente tem de construir essa curva de aprendizado, porque trabalhar com viagens e eventos não é algo fácil. É uma variável gigantesca de itens quando a gente coloca na mesa para negociar e que não depende só de um poder de compra, de uma pessoa que aperta um botão. Então, é importante a gente falar sobre isso, protagonismo que a gente precisa das pessoas e dos especialistas, né? Exato. E também da linha que segue da hierarquia acima para explodir essa bolha. Para a gente sair da juniorização, explode a bolha, a gente acaba criando uma visão mais estratégica do negócio, porque viagens e eventos, às vezes, compõem o top 5 spend dentro de uma companhia, né? Então, é algo muito significativo. E o olhar ele não pode ser simplificado. E essa é a provocação que a gente faz. Com muita inteligência, muita estratégia, muitas pessoas chaves, né? Que provocam e que fazem, levantam essa bandeira todos os dias. E assim, muitas vezes, o nosso setor é visto como fácil. E ele é muito complexo. Quando você olha a parte de tarifas aéreas, de toda essa questão de tarifas flutuantes, as pessoas não sabem, não conhecem. Por isso, você tem que ter um profissional, de fato, por detrás das grandes empresas para olhar para isso. Porque é um mercado, às vezes, que tem muito ego, onde todo mundo acha que sabe fazer, né? Então, tem muita gente que, porque faz um aniversário em casa, acha que sabe fazer um evento. Porque planeja a sua viagem de lazer, acha que sabe fazer um evento. São coisas totalmente diferentes. E, às vezes, respalda muito em reputação. Então, uma coisa mal feita, não pensada em todas as facetas que tem ali no planejamento de um evento ou de uma viagem,
pode trazer uma questão de reputação muito sensível para as empresas. Então, por isso que a gente tem falado muito de governança, de reputação, mas de pessoas que conhecem o que estão fazendo. Não é qualquer pessoa que pode sentar nessa cadeira. E é muito engraçado que ontem eu estava num evento que a Luana estava. E era um evento para gestores de viagens, né? E tinha algumas pessoas na mesa e não estava entendendo essa flutuação de passagem aérea. E a Luana, ela deu uma aula que eu não conhecia também. Ela deu uma aula. Mas você sabe que foi assim que eu convidei ela para a LaJev? Foi nesse tema aí. Gente, ela deu uma aula falando, explicando. Porque a menina tava falando que ela tá fazendo o evento e ela comprou uma passagem pra... Você foi pra Belém, R$8.000 que ela tava pagando. E ela falou, é um absurdo. E aí a Luana deu uma aula. Eu falei, gente... Distribuição, porque não é o único ponto. E foi exatamente sobre NDC aéreo, que numa exposição que eu fiz, numa pergunta, inclusive, bem específica, num fórum que a gente tava fazendo, né? Do evento da HSMA, inclusive, que eu participava da associação, naquela época eu era board da associação, responsável pelo corporativo, e foi nessas colocações que a Juliana olhou e falou assim, é ela. Achei! É ela. E aí foi quando a gente... eu recebi o convite e eu vim para a LaJev para exatamente somar, porque não é simples. E tem uma coisa que eu queria colocar, da questão da profissionalização. A Luana foi o primeiro recurso da LaJev que saiu de uma empresa com um CLT e tudo mais para vir para uma associação. Então, isso também mostra que nível que a LaJev está hoje de atratividade para ela abrir mão, né? De um cargo de diretora lá numa agência para vir para uma posição de uma associação menor, com vários desafios de estrutura, né? Então, quando a Lu chegou, ela perguntou, qual que é o meu job description? Aí eu... Só um minutinho. Tudo lindo, é tudo. Fiz, né? Porque eu conversando lá internamente com ela, já não tinha, né? E eu falei assim, gente, mas é o básico, né? A gente precisa ter isso até para depois poder cobrar da posição, né? Então, a gente começou a construir... isso é uma das coisas que eu, estando numa empresa grande como a Bayer, eu trago para a associação. Porque para mim parece muito óbvio. Mas quando você chega lá, eu já fiz uma mentoria numa empresa pequena também. É tão assim, às vezes é uma coisa que pra gente é tão natural, mas faz uma diferença. Então a gente fez os pilares, a gente separou, categorizou, quem faz o quê, responsabilidades. Então, a partir da chegada da Lu, eu não estava tão no detalhe, mas uma vez que eu a trouxe, eu tinha uma corresponsabilidade de estabilizar essa chegada dela, né? Então, foi uma época que eu me dediquei um pouco mais no começo, aí a Lu entrou, né? Se ambientalizou ali e foi. Mas ver esse um pouco de você ali na transformação, de uma coisa para crescer... é uma das coisas que, tipo, de novo, propósito, né? Me faz feliz. Então, eu falei, a hora que eu vejo a coisa engrenar, eu sei que tem um pouco de mim ali. Tanto aqui quanto na Bayer, né? Então, muito isso... bom. Todo mundo colocando essa impressão digital. E falando em transformação, qual foi a transformação que vocês testemunharam no mercado com a atuação da LaJev? Pode ser do passado ou pode ser desse momento que, desde que a Luana entrou, você também foi uma transformação muito grande, né? Hoje a LaJev tem muito mais associados, muita gente querendo entrar. Ontem, por exemplo, nesse evento, muita gente já falando, eu vou entrar. Então, assim, e está sendo muito atrativo. E qual vocês conseguem hoje enxergar qual foi essa transformação? Pode ser do passado ou atual? Eu acho que a LaJev, ela vem se transformando nos últimos anos, acho que talvez na última década, com muita força e muita velocidade, principalmente para responder uma necessidade do próprio mercado. Então, é a própria comunidade, os próprios associados, mantenedores, fornecedores, todas as pessoas que participam, né, ativamente, exigiam um novo modelo, exigiam um novo gerir, um novo olhar, ou como a LaJev poderia suprir as necessidades, que muitas vezes não é atingida ou alcançada por um único meio ou por um único player. Então, acho que nos últimos 10 anos, óbvio, a gente também teve um marco muito grande da pandemia, onde a gente teve que se reinventar como comunidade de eventos e tudo mais. Eu acho que essa transformação ela vem acontecendo e a gente está numa onda muito favorável
porque a gente tem um processo de juniorização no mercado, a gente tem uma gama de pessoas muito engajadas e muito profissionais, especialistas, porque a gente pode dizer que o nosso mercado é de 130 bilhões, 200 bilhões, mas é um mercado pequeno ainda. A gente fala que nós somos um grande pequeno, e realmente a transformação ela precisa acontecer passo a passo. A gente também tem muita imaturidade dentro das relações. A gente ainda precisa de percorrer, acho que alguns caminhos muito mais sólidos e com muito mais firmeza e para aprendizado mesmo interno. Então, a gente está trabalhando nessa retroalimentação. Acho que esse processo de transformação aconteceu com uma mudança de gestão, com algumas gestões que vieram já mudando a cara da LAGEV, a cara do LACT, a parte do protagonismo e se tornar realmente autoridade quando a gente fala da cadeia de viagens e eventos corporativos em todos os níveis. Então, acho que essa guinada aconteceu, acho que talvez na última década, mas tem vindo de uma forma natural como resposta à necessidade que a gente tem no mercado. Do meu ponto de vista, quando eu cheguei na LAGEV, foi no meio da pandemia, né? E eu circulava muito em vários grupos, né? Tinha muitos grupos no mercado. E aí eu falava assim, gente, mas por que fulano tá nesse grupo, mas não tá nesse? Então, tinha dentro do mercado uns grupos que não se falavam, ou no final do dia eu tinha os mesmos objetivos, mas trabalhavam de forma isolada. E aí, quando eu entrei na LAGEV, eu falei para a Giovana, a gente precisa pensar em como trazer, porque se a gente está tão segregado assim, a gente perde força, né? Então, quando eu assumi a LAGEV, eu falei assim, gente, eu quero quebrar esses silos e quero que todo mundo venha. Então, eu fui nos grupos, a Lu estava no TMG também. E no TMG. Então, a gente foi trazendo pessoas. Hoje tem a Sheila, né, que está na nossa associação, que também demorou, mas veio, né, de outras associações. Então, Mathieu Quaoc, que nem sabia o que era a LAGEV, sentou na primeira fileira lá, quando a gente fez o primeiro LACT que eu assumi, e ela estava lá, e ela falou, mas o que é essa LAGEV? Eu falei, gente, já tem mais de 20 anos, é a Tieco, que é uma pessoa tão importante no mercado, que abre portas, mas não sabe. E aí, esse ano, ela estava no palco falando de liderança de novo. Então, quando eu vejo essas pessoas chegando assim, e eu acho que tem um potencial de também transbordar para outras áreas, né? Não só esse, que a gente fala muito, hotel, locadora, companhia aérea, mas que mais? E as áreas de marketing, e as áreas de ativação, e as áreas de brinde, e as áreas... E aí vai, moda, né? Porque o turismo, ele movimenta tudo isso, muita né? Então, coisa. assim, não tem limite quando a gente começa a cocriar e pensar o que mais poderia estar debaixo do guarda-chuva da LAGEV, né? Então, é para aí que a gente quer ir. Grande. Menina. E que história pessoal mais moldou vocês, gente? Quem são vocês hoje? Uma história, assim, uma história pessoal. Bom, da história, eu tenho um grande marco na minha história. Né? Acho que nós duas, né? Eu acho que isso foi bom que foi notório, esse marco, né? Ou como eu vejo a LAGEV de uma transformação mais movimentada e contínua, eu tive um marco muito grande. Foi a transformação, além da minha vida profissional ser transformada por não desistir, porque se dependesse das lideranças anteriores, algumas lideranças, não todas, algumas lideranças que eu tive anteriormente, eu acredito que eu não estaria sentada na cadeira que eu estou hoje, respondendo por tudo que eu respondo hoje. E mostrando tanto potencial e talvez falando tanto e levando tanto, né, Brasil afora e até fora do Brasil. Eu aprendi muito com essas lideranças, porque eu tive que ter resiliência para seguir, continuar, mesmo dando alguns passos para trás, né? Eu usei o conto do sapo surdo em algumas situações, porque senão eu ia ficar estagnada no momento, né? Eu ia ficar limitada à visão equivocada e míope de um único viés, de uma única lente. Então, eu tive que fazer uma transição de carreira e voltar para a área de fornecimento e retroceder alguns passos para continuar seguindo. Mas existe um marco muito grande de transformação pessoal, para mim, que também colaborou por toda essa jornada de resiliência que eu tive que ter. Que foi quando fui acometida pelo Covid, que eu tive um quadro muito grave, de chegar até
a não ter mais o que fazer dentro do meu quadro de saúde e eu tive que esperar. Aliás, os médicos tiveram que esperar o meu quadro para que eu reagisse. Meu organismo tinha que reagir. E depois que eu acordei daquele coma de 8 dias e de ficar entubada, ter vários processos aí de reaprendizados, o que eu tive que aprender nessa transformação foi que a resiliência sempre vai estar presente na nossa vida. Que cada passo é um passo a mais. E assim, hoje eu só sou a Luana que eu sou hoje porque eu vivi tudo isso. E é a parte da determinação, da coragem, ou de não enxergar limites. Muitas vezes eu posso até parecer que eu passo como um rolo compressor sobre as adversidades, sobre os processos. É porque eu acredito hoje que o único caminho que eu tenho é só de continuar. Porque Acho que você redefiniu o que é problema, né? Sim, eu redefini o que era problema. O que é problema? Não ter saúde é um problema. Dinheiro não é um problema. Dinheiro, eu vou atrás de uma solução para ter. Ou eu preciso de alguma... Eu lembro que na entrevista ela falou assim, para mim não existe não ter solução. Eu sempre vou ter uma solução. Né? Eu lembro que isso foi muito forte. Isso. Você falou do rolo compressor, que na hora a gente falou, putz, ela vai passar por cima de todo mundo. E isso não é bom, porque tem muita questão de relacionamento e postura e essa questão até de política, né? Quase que uma posição política, né? A associação política, né? Total. E aí, depois ela foi indo, né, nesse olhar de que não tem um desafio que eu não consiga passar. Até porque o meu maior desafio eu passei. Claro. Então, é isso, Exato. né, Lu? Então, não existe impossibilidade. Só existem jeitos de passar por essa impossibilidade. Se o resultado que eu queria atingir, ok, pode não ser 100% aquele que eu imaginei, mas eu vou atingir 75%, eu vou atingir 80%, ou vou atingir 50%, porque foi o permitido naquele momento. Então, eu acho que é isso. Eu tenho coragem e força e vitalidade para seguir. E colocar realmente o que é um problema. Né? Eu colocar dentro da matriz ali de a gente coloca... Eu sou muito racional, né, também. Isso também é outra coisa que me facilita bastante coisa, porque eu sofro 24 horas. Posso chorar, posso me rasgar, meu Deus. Mas... Passou 24 horas, eu racionalizo, coloco tudo nas caixinhas, fluxograma. Queria ser assim. Estão vendo, Brasil? Eu passei. Curso aqui, ó, melhore. Chore menos com Luana Nogueira. É isso. Não existe impossibilidade. Sabe o que me fez lembrar esse Luana Nogueira? Na pandemia, né? Como tava todo mundo se redescobrindo e tudo mais, aí eu olhei no Instagram, tinha lá uma empresa de unhas, não sei o que, Luana Nogueira, tá no Instagram. Eu falei, nossa, Lu, você tá empreendendo? Porque ela tá sempre com a unha linda. E lembra, Lu, tinha até uma assinatura. Você lembra disso? Ela falou, não sou eu. Não sou eu, mas a visionária. Foco na unha dela, gente. Olha lá, olha essa unha, Brasil. Maravilhosa. Faço tudo com ela, tá, gente? Olha! Uau! Já evoluiu, né? Não, mas eu não tenho possibilidades com esse tamanho de unha também, não. E você, Ju, a sua história? Eu tava pensando aqui. Assim, eu acho que, para mim, ter chegado onde eu cheguei com a base que eu tenho, eu já me vejo como uma pessoa que venceu na vida, né? Porque eu sou bairrista. Então, assim, lá no briefing tava lá, fala uma curiosidade sua, né, pessoal? Eu moro na mesma rua desde que eu nasci. Nossa. E aí eu venho... bairrista mesmo. E eu cresci ali, estudei ali, e ali eu me criei, né? Então, hoje, quando eu vou, por exemplo, no mercado com a minha filha, a menina que corta o queijo estudou comigo. Eu vou lá colocar gasolina, o frentista estudou comigo. Então, quando eu vejo a base que eu vim, o esforço que eu tive para estar onde eu estou hoje, isso, para mim, é um exemplo para os meus filhos. Então, eu conto essa história de verdade. Tanto que essa semana, né, eu falei que eu fui lá numa colação de grau na ESPM, a hora que eu vi lá os fogos, as coisas todas, eu olhei assim, era a escola que eu queria ter feito, né? E na época eu não passei, porque a minha base, ela foi outra. E teve muito esforço, né? Então, isso para mim é muito forte, assim, porque hoje eu estou numa posição que eu fui dar uma aula na ESPM. Nossa!
É de Aquela coisa, né? Eu arrebentar, não não é? comecei e Entendeu? voltei. É tipo assim, venci na vida. Venci, Quando eu total. me deparo com essas situações, isso me fortalece muito, porque também, assim, 40 anos para mim foi assim, a virada. Acho que tem aquela história, né? A idade da loba. Loba, total. Né? Então, e aí eu separei, aí eu mudei de posição na Bayer, aí eu deixei de ser especialista para ser gestora, de fato. Hoje eu não tenho controle de tudo que acontece no meu time, mas eu sei que cada uma tem a sua responsabilidade e vai acontecer. Eu não sei tudo o que acontece na Lajev. Então, tá nessa posição isso, assim, é esse sentimento de virada de chave, assim, de várias coisas, sabe? Meu filho falar numa reunião da escola, que a gente mudou de escola, né? O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser gerente de eventos igual a minha mãe. Não, eu vou fazer um comentário. E teve um dia que ele chegou pros colegas e falou assim: minha mãe tá no Google. Coloca o nome da minha mãe. Minha mãe tá no Google. Aconteceu com meus sobrinhos também. Por que você aparece tanto no Google? E essa semana, ele tá estudando biografia. E aí ontem ele falou assim: mãe, posso levar o livro para mostrar? Porque eu escrevi um capítulo de um livro, né? E é a minha biografia, né? E aí aquilo, aí eu perguntei pra ele: como é que foi lá na escola? Não, mãe, é só segunda. Eu falei: então tá bom. Então segunda eu vou saber como é que foi a aula que tinha o livro da mamãe. E então, pode escrever vários, né? Porque história tem, muita coisa tem pra contar, né? Eu me achei, assim, né? A Gi foi lá no lançamento do livro. A Lu vai escrever agora também. Vai agora, A hora que você para escrever e você coloca no papel, você tem um limite de páginas, você tem que pensar o que você vai colocar, o que não vai, o que vale a pena ou não. Mas é um exercício tão bom, assim, pessoalmente, que vale super a pena. E eu super incentivei ela dessa história toda. Ela falei: Lu, porque toda vez a gente acaba nas rodas de conversa ela trazendo, né? Eu falei assim: você precisa contar essa história formalmente para ter isso, para deixar de legado, porque é uma força. História. Nossa, eu li o livro, né? A parte da Ju, lembra? Mandando e-mail. Você estava na rede. Você estava na rede, lembra? Foi, eu deitada na rede, mandei a foto, lendo o seu livro. Aí eu comecei a ler. Ai, meu Deus, que coisa linda. Mandei, lembra, Ju? Ai, Ju, que coisa linda. Foi muito lindo, do pai, assim. Né? Foi isso, a história, a base do pai, assim, maravilhosa. Tem muita coisa que a gente coloca externa, muitas vezes, num livro, quando a gente é convidado, que as pessoas jamais imaginam que a gente é assim. Jamais, é igual você chegar numa festa que tá pronta. Você, né, chegar agora, ver vocês lá em cima no Lact, por exemplo, a festa tá pronta. E o que foi vocês isso? fizeram? Ali atrás, até chegar vocês o dia. Dormiram? Não, ficaram acordados. Não tem que fazer. Sabe que tem uma história, né? Eu trabalhei na área de compras por muitos anos, né? E eu tinha um chefe muito difícil. E vinha visitante internacional e a gente tinha que fazer a apresentação para eles. Aí tinha que preparar PowerPoint, várias versões até ele aprovar que de fato era para a gente fazer. E aí, quando aumentou a área, tinha outros gerentes novos chegando, eu fiquei insegura, porque assim, meu inglês, tinha que ser do inglês, né? Era daqui, eu até falei isso, né? Meu inglês é do Brasil, eu nunca morei fora. Tinha cara que, tipo, já tinha morado fora e era professor de inglês. E aí eu falei, caramba. Quando eu fazia as apresentações, eu pedia para ser a primeira, porque eu sabia que se eu começasse a ouvir você falar melhor do que eu, e a sua apresentação tem uma coisa que a minha não tem, pronto. Então, eu tinha que ser a primeira, porque senão eu ficava muito nervosa. E mesmo assim, quando eu terminava a reunião, ninguém sabia disso. Eu ia no banheiro e eu vomitava. De tanto nervoso que eu ficava. Nossa. Até então eu pegar a confiança e hoje eu nem estudo mais. Eu vou lá e faço e pronto. Da mesma coisa que eu vou lá e subo no palco. Mas assim, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. É isso. O pessoal olhar e falar, baba, imagina, facinho. É um caminho até lá em cima, né? Eu, particularmente, né, o ano passado, quando eu vi vocês, né, vocês duas lá no palco, para mim, eu fiquei muito emocionada por causa da representatividade. Nossa, né? Aonde a gente vai é sempre... Alô, homens, estão chegando, né? Sempre lotado, só lideranças masculinas e tudo. Então, eu me senti muito representada. Eu sempre vou falar isso para vocês, né? E agora ter essa chance de tirar todas essas informações e saber e entender. A gente entendeu, né, Lê?
A gente certeza. entendeu, o pessoal começar a entender realmente o porquê que eram vocês que estavam ali em cima, né? Sim. Então, isso também fica a reflexão. E ela se chorou você- horrores, Eu gente. chorei, eu já dei Borrou foto a chorando. Ai, foi Borrou muito a emocionante. maquiagem. Foi. Mas foi uma alegria depois Foi. a gente se abraçando, né? Ai, foi muito lindo. gostoso. E Eu como amei. é genuíno esse É. interesse É. e esse carinho. Sim. São as pessoas, a gente precisa Pessoas. ter interesse genuíno pelas É, pessoas, né? É, Por quem elas são, porque às vezes as cadeiras que elas ocupam e É. às vezes as falas que elas levam no microfone não representam 1/10, Não. né? Ou 1% do que elas são. E hoje É. as pessoas podem estar numa cadeira, amanhã não tá. Então, Exato. assim, você tem que ter um contato com a pessoa por afinidade, né? Por E o- sentir, ter empatia por ela, você É. sentir o mesmo, né? Atenção. Acho que é um acho que pouco uma disso. das coisas que hoje, né, onde a gente chegou no mercado, de ser conhecida, eu acho que hoje uma das coisas que eu falo que é muito da Juliana, da competência, assim, é conseguir olhar o que você está falando aqui, guardo, daqui a pouco eu tenho uma conversa com outra pessoa, e aí eu lembro do que você falou, o que ele falou, eu falo, tem oportunidade aqui. falamos disso hoje cedo. Falou Não disso? foi? Que é uma frase que a gente estava conversando, que é esteja sempre cercado de Ah, pessoas sim. que fale o seu nome em uma sala lotada Onde de você- oportunidades, Exato. né? É É exatamente é isso. exatamente isso. Eu acredito muito nisso. Eu também Muito nisso. E quando é o inverso, é quando você sabe que alguém falou mal de você numa sala que você não tá. Para É. mim, isso é o fim, sabe? É, Assim, pra a mim gente também. não existe mais no mercado de trabalho você ter uma postura dessa. Não. Assim. Para mim é. Inadmissível. Mas, Como é que infelizmente, fala? ainda tem muito, né? Ah, tá lotado. Como é que tá fala? lotado. É cancelado pra mim. Cancelado. Cancelado. Não pode É. ter essa postura. É, Se você não pode ajudar, não atrapalha. Não É. concordo. Não é é. verdade? Quando Pedro fala de Paulo, Isso. sabemos mais sobre Pedro que Do sobre Paulo. Paulo, né? Exatamente. Exato. Quando o Pedro fala, é exatamente É isso. isso mesmo. Agora vamos voltar ao roteiro, né? Ai, gente, a gente queria Que a mostrar gente aqui. fica batendo papo. Já pra Isso, Vai, e volta. a gente queria apresentar para vocês também o nosso TP com baixo recurso. Olha só, a gente é um olhinho aqui, outro olhinho aqui, ó. Gente, chegou o momento, ó, que a gente vai trazer aqui o nosso Pinóquio. Ai, meu Deus. Tá? Não vale mentir. Vamos deixar aqui nosso Pinóquio, diretamente da Itália, querida. Vou dar ele E no aí é meio. o seguinte, para ficar o clima mais leve, tá? Eu quero saber de vocês, das duas, o que dá aquela preguicinha no LinkedIn? O que dá? Ai, preguiça, gente. E falar a verdade. hein, A gente? verdade, tá? O nariz vai crescer. Olha só. Primeiro, postagem de agradecimento para a empresa que te mandou embora. Que 2. acontece Nossa! muito! Ai, sabe, a pessoa no Era uma ódio. família. ali, né? Era uma família. Ai, família, né? 2, Uma mensagem direta dizendo que aquela oportunidade é única. Sabe aquelas coisas meio rinodê, assim, sabe? Assim, mensagem direta dizendo, entre em contato comigo, eu tenho uma oportunidade única para vocês. Ou a terceiro, combo. Te marca numa foto horrorosa e ainda tem erro de português na postagem. Virginiana que sou é o 3 pra mim. Ah, é o 3 virginiana, Inadmissível. 100%. Inadmissível. Alô? Erro de português jamais. Ai, não dá, né, gente? Nossa, não dá. jamais. Dói, não né? dá. Dói, Dói. dói, Isso dói. acho que não deveria nem ser opção. Amigos, já me perguntaram se Gisela era com J. Tudo bem? Oi, Ai, tudo não, bem? meu para. Deus. Gisela com J? Ai, Jesus. Assim, ó. É, cara crachá, tipo, pé meme. Né, Fixa, sabe? congela. Oh, Deus do Nossa. céu, né? Eu Eu, tô não vou deixar entre o cão agir. Eu tô entre a 1 e a 3. 1 e a 3. Postagem de agradecimento pra empresa. Tá. É, 1 Sabe e 3. porque eu fiz um curso sobre LinkedIn e fala muito que o LinkedIn você tem que deixar algum residual que faça sentido para outra pessoa. Porque agradecer por agradecer, você não está causando nenhum impacto, Não. nenhum aprendizado para outra É. pessoa. Você não está compartilhando nada que vai agregar para outra pessoa. Você só está colocando um status ali, um agradecimento, né? Tipo, fiz isso e postei que fiz isso, um certificado. Mas acho que as provocações ou coisas que você faz gera uma reflexão, é o que tem que estar lá, né? O LinkedIn é pra isso, É né? pra isso. Ah, mas É. gera ranço se você sabe, né, que a empresa não merece aquele agradecimento e a pessoa vai lá e posta, né? Pra mim, acho que não desnecessário. Tá pulverizando informação que vai crescer o nariz. Vai crescer o nariz. Pinóquio tá aqui presente. Tem É outra isso. pergunta pra vocês. Qual o pior coleguinha de trabalho? Ai.
O Minhoca, sempre fazendo corpo mole. O sensor de luz só trabalha quando passa alguém perto. Ou o Teflon, pode explicar quantas vezes quiser que não vai fixar. Gente, vocês sabem que isso, saiu da cabeça dela. Eu vi esse post. Acho que a gente se mandou, hein? Eu acho que a gente se mandou. Amiga! Tem o Marmita. Tem que ficar. Que serão os spoilers pros próximos, tá, gente? Inclusive, se vocês tiverem informações, pode mandar pra gente nesse endereço aqui. Ai, tem um coleguinha assim, sabe? Pode mandar que a gente quer, a gente aceita. Vai saber, a gente quer isso. Qual que é o pior coleguinha? O Minhoca, o sensor de luz ou o Teflon? O silêncio, cri. É porque alguns a gente já sabe. Eu já sei de que ela vai falar. Eu acho que o corpo mole é complicado. Porque hoje em dia a gente tem tão menos recursos e as pessoas têm que ser agilizada, tem que querer fazer até para se desenvolver, tem que sair do tipo, fui contratada para isso, tem que fazer mais, né? Tipo, o básico você tá entregando aqui, mas que mais, né? Então, para mim, a Minhoca já me dá um ciricutico. O segundo qual que é? O segundo é o sensor de luz. Ah, não, eu trocaria pro vagalume, né? Só que só ele quer aparecer. E só aparece de vez em eu já quando. pensei o coisa, né? Deixa que Só ele parece um sensor de luz e só quando ele quer aparecer. Só. Ah, mas tem Vagalume. um monte, Amê, tem um monte Tem também. um monte. A gente tem uma outra coisa aqui, que é a pílula do parece vida, mas é trabalho. Ah. Tá, gente? Tipo aquele boy, sabe, que dá um gosto, essas coisas, né? Amiga que sai e não te convida. Aquele pessoal. Ainda bem que eu over. convidei pra hoje, hein? Você que não Já pode sei, ir. né, amiga? Você que não pode Ai, eu ir. convidei a Luana ontem pra vir pra cá. Olha só. Absurdo isso, E, né? olha, tudo assim, da vida pro corpo, tá? Olha só, o que pra escolha de um fornecedor é SG. Como se vocês sabem que é a cor do boy? O que vocês não aguentam mais? Ele fala que faz e depois ele não faz. 2, que te passa relatório de tudo. Ou 3, entrega o E, entrega o S e o ponto G sempre fica por último. Às vezes nem entrega o G, né? Sabe? A Luana vai Ela ia entregar. A gente comentou sobre isso. Falando spoiler. Pra mim é o 3. Você, Ju. Qualquer um. de Então, novo. ele fala que faz e não faz. A gente tá falando de SG, tá? SG. O que te passa o relatório de tudo. O que entrega o E, entrega o S, mas não entrega o G. Fica procurando. Eu vou ficar com um. O Porque 1, um é tipo, fala que faz tudo e não faz nada. que é modinha, né? Eu já ouvi falar que SG é modinha. Eu já ouvi falar que isso vai Não, mas passar. quando você recebe, quando você já conhece do assunto e a pessoa não conhece tanto, tenta te vender, aí fica pior. Porque Exato. você consegue ver o quanto está sendo superficial aquilo que ela está falando. É. E aí é um tiro no pé. Então, É. ou você faz direito ou não faz. Não faz. É. Porque senão dá Eu tenho um posicionamento a respeito disso. Principalmente o que você não pode fazer. Não fala o que você não tem. O que você tem, ok, né? Quem sabe, quem está inserido e quem está principalmente comprometido, sabe o que você faz. Não adianta você falar, amiguinho. Não adianta falar que a gente já sabe já. Você quer fazer E essa por perguntinha? último, né? Já esse tá quadro acabando? já. Dessa parte, Dessa parte. É. Para a escolha de um fornecedor é preciso. Gente. Lembrando, a gente tá falando tá? SG? Vamos lá. Tempo de faturamento longo. Longo. O pequeno que entrega. Pequeno que entrega. Entende suas necessidades, mas sempre te deixa insegura. Tá dando, vou falar gente para não ficar tão pessoal, né? Tá dando oportunidade pro pequeno. É, pequeno acho que entrega. O pequeno que entrega é interessante, É. eu acho. A gente já tá chegando a hora de acabar. Final. Passa não. rápido, né? Falei que Uma hora passa Passa rapidinho, né? rápido. Passa rápido. Mas, gente, foi maravilhoso. A gente queria agradecer muito a disponibilidade, que a gente sabe que vocês têm agenda lotada e que a Giza
pra Ju foi um pouco antes, né? Mas pra Lu foi ontem à noite que mandou o convite. Eu vou contar rapidinho, gente. Para os próximos convidados, eu já tinha mandado tudo. E na minha mente, TDAH sou laudada, né? Eu já tinha enviado para as duas, eu não tinha enviado. Não, eu fiquei sabendo que a Luana vinha hoje. É, vai sentar, eu vou... Quem vai me entrevistar? Mas é isso, gente, a vida é assim. Eu não sabia nada, A vida quem é vai assim. me entrevistar? Ela Não, foi a meu Deus. responsável, E a gente. Luana Ela vai tinha também, uma então nós missão. vamos Ela sentar tinha- nós quatro, eu fazendo era 11h30 da manhã, eu fazendo essas perguntas. Não, eu assim, Juliana, eu tô pondo os cílios, não posso abrir o olho agora, já te mando. E a missão dela era qual? Só isso. Avisar Era os só convidados, isso. passar o Era. convite. Não esquece Fizemos do um convite do convite Tio Luke. personalizado, tudo Foi. bonitinho O pra convite mandar. personalizado, vocês gostaram? Gostaram? Ah, É Ficou lindo. bonito. ficou bonito, muito Azul, lindo. Ficou né? bonito. Azul, lindo, bonito. Aqui, ó, da nossa coisinha aqui, ó. Pode Azul, pegar, ó, que aham. bonitinho. Narrativa Narrativa Cast, ó. Cast. Lindo. E a gente queria também agradecer o nosso patrocinador oficial, que é a TG Mob. E quem quiser, gente, a gente tá aceitando o patrocínio, né, amiga? Estamos Porque, aceitando olha, patrocínio. a gente- Eu acho que vocês poderiam Investe ser. em mim. Então, vocês podiam Aposta. ser. Olha, Olha lá, vai cuidado, cair. Não destrói, não Lúcia. destrói o estúdio. Lúcia Eu acho que caiu. vocês poderiam Lúcia caiu ser aqui, ó. entrevistados pelo Podpah. Vamos pensar. Vamos pensar no eu Podpah, acho, né? Você já é pensou de que verdade. tiver patrocínio do Podpah? Eu Eu Maravilhoso, acho. Já vou né? entrar em contato com ele, gente. Eu É, acho. aqui só pra A gente reforçar. pensa grande, sempre. É gente isso, pensa tem que grande. pensar grande. A gente A gente tá aqui, olha, para falar, realmente sim, a parte aqui, né, do o patrocínio Ah, TG Mob e também o apoio do Slaviero Downtown São Paulo. E também você que quer investir aqui conosco, nós já temos as cotas de patrocínio, estão aqui, ó, nesse endereço que estão vendo aqui embaixo. A edição tá colocando aqui, edição, colocou? Pode entrar em contato, já tá tudo separadinho. Será um prazer recebê-los aqui e vamos fazer rodar, né, Leandro? Com certeza. Não, e assim, tá começando agora. Daqui a 3 meses, vamos estar que nem um Podpah, estourado. Estourado. Entendeu? Tá? Aproveita que tá barato. Aproveita que tá barato, entendeu? Investe em mim, aposta tudo em mim. Para. Giza, obrigado. Obrigado. foi maravilhoso. Foi Meninas, vocês maravilhoso, gostaram? meninas. Ai, amamos. Eu falo por mim, amei, maravilhoso. Eu ficamos muito felizes, Muito, né? muito. Assim, foi o primeiro nome que a gente pensou, quando a gente começou a desenvolver, Foi. a pensar sobre o podcast. O primeiro nome que a gente falou foi de vocês duas. Foi. Ah, Unânime! Unânime. Maravilhosas! E olha, que privilégio participar do lançamento de vocês, da Narrativa Cast, do podcast da Narrativa Cast. Que seja um tremendo sucesso. Que vocês Obrigada, continuem trazendo protagonismo para essa mesa. Alegria, leveza. E que a gente continue aí crescendo e apoiando uns aos outros, né? De mãos dadas. Ih, Que é isso? Juju! Eu tô aqui fazendo uma reflexão, né? Que esse momento aqui por ser um podcast, a gente não pode olhar celular, a gente não pode beber nada alcoólico. E a gente tem tempo e a gente precisa focar em fazer com qualidade. Então é um ótimo ambiente para ter essas conversas, porque por mais que a gente faça em outros ambientes, esse aqui ele tem esse formato que rende, né? Passa rápido, mas a gente precisa se pautar. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigada, Ju! Obrigada. Sucesso, e que vocês precisarem aí de indicações de nomes, a gente pode contribuir também. Com certeza. E você de casa que está nos assistindo, se vocês tiverem ideias e temas, pode mandar pra gente. Tem bastante coisa pronta, a temporada primeira já está prontinha, mas vem a segunda temporada. Qual que é a frequência? Qual que é a frequência? O podcast vai ao ar de 15 em 15 dias. E vai ser a primeira agora, né? Dia Isso, 8, em maio. Isso. 8 de maio. De maio. Não, ali, ó. Ó a produção falando, 8 de maio. 8 de maio. Produção, obrigado. Aqui, ó, recebi no ponto eletrônico aqui, ó. A linguagem dos sinais da Amanda. 8 de maio, mas vai ser quinzenal toda quinta, às quintas-feiras, né? Quinzenal às Isso, quintas. Né? exatamente. Não percam, interajam, compartilhem, mandem comentários, o que precisa melhorar, o que a gente pode fazer, tudo isso. A gente está aqui, realmente, nós somos esse canal prontos para ouvir todos vocês. Tudo é bem-vindo, tá? E não deixe de seguir, gente. Siga, tá? Narrativa Cast no YouTube, Isso. no Instagram e no Spotify. Spotify também tá. Tá bom, Ô, gente? Lu, quer deixar o seu Instagram? Tenho. Meu Instagram é lonanogueira.alagev. Sejam muito bem-vindos à minha rede. E sigam também a Alagev Oficial. Sim. Exato. E saibam mais sobre o nosso trabalho, né? Dentro
da cadeia de viagens e eventos corporativos através do nosso site, www.alagev.org. Tá bom? Mas nós vamos colocar também no... Vamos, Ju, você quer deixar seu... Não quer. Não quero. Eu deixo só o LinkedIn. Juliana.Patti. Juliana é mãe, tá, gente? Já tem mais o que fazer. Tá? Louca. Leandro, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Leandro Pimenta. O meu é Gisela Oliveira 123, tá fechado, porque eu controlo quem entra na minha vida. Excelente! Muito bom. Parabéns. Obrigada, gente. Um beijo, Um beijo. obrigada. Até a Até a próxima. próxima. Tchau, tchau. Tchau.